Olá, meu nome é Bruno Del Rey, você está em mais um Dentro do PSD no Desenhando com Del Rey. Tá? Dentro do PSD é uma playlist aqui do canal, para que você que é desavisado está chegando aqui, clicou para ver. É uma playlist onde eu faço um reviewzinho do processo através do meu PSD, que é um arquivo de Photoshop, para quem não sabe, né? O arquivo de Photoshop tem muitos layers aqui, ó, do lado tem os layers. E aí eu costumo pegar esses layers e mostrar como que eu organizo, né? É isso que é a seção dentro do PSD aqui do canal. Tem outras seções no canal, se você não conhece, depois dá uma olhada, tá? De tutoriais, tem conversas com artistas e tudo mais, depois você pode dar uma olhada. Mas no dentro do PSD, normalmente é mostrar os layers e conversar com vocês sobre o processo. E hoje eu trouxe para vocês aqui esse cenário do Magic Mixes, uma marca chamada Magic Mixes de brinquedos. E essa empresa chama Muse Toys, tá? Ela é americana e tem uma produtora brasileira chamada Alopra que faz as animações aqui, tá fazendo as animações aqui no Brasil. Se eu não me engano, desde o storyboard, a arte, a animação, acho que quase tudo da produção é feito hoje em dia pela Alopra, tá? E eu tive contato com a Alopra no passado, mas eu voltei a trabalhar com a Alopra agora. Só vim trabalhar com a Alopra agora, que eu digo nos últimos 6 meses, né? Talvez um pouco mais. Por causa de amigos, né? Normalmente acontece assim no mercado de animação, acho que é até legal falar. Normalmente a gente tem uma rede, né, de amigos que vão de um estúdio para o outro e a gente acaba se conversando e descobrindo o que projetos estão rolando. Eu não sou uma pessoa que faz muito cenário também, né? Então eu sempre faço um pouco de cenário, assim o meu portfólio fica atualizado com coisas que eu eventualmente faço. Como não tem muito tempo, eu pego um pouquinho de cada coisa, né? E foi isso que aconteceu com os meus amigos aí. Agradeço o Márcio Freitas e a Ana Rangel. A Ana Rangel já esteve aqui no canal, o Márcio talvez venha conversar aqui no canal. E eles me deram a oportunidade de participar do projeto, então, e foi muito legal. Eu não sei se de propósito ou sem querer, eu sempre acabo pegando uns cenários meio cabreiro de fazer, mas ossos do ofício, né? Estamos aí para isso. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui do processo para vocês, tá bom? Vamos lá então. Como sempre, eu vou começar pelo RAF, tá? Então eu vou apagar aqui. Para mostrar antes aqui só como é que funciona o arquivo, a gente recebe normalmente com esse guia aqui, tá bom? Antes que fique suspeito aí para vocês, o que é isso aqui, esse guia? Esse guia é uma resolução mínima onde vai cortar o cenário para animação. Então a animação vai ter uma câmera que vai dar zoom e tal. Então esse 1920 por 1080 tem que ser o mínimo possível para conseguir dar leitura sem que o seu PSD estoure, né? Sem que o arquivo estoure dentro dos programas de animação e de edição. Então a gente precisa ter uma resolução mínima. Então já tem essa régua, eu faço esse requadro aqui para poder guiar, né? Isso aí. E aí a gente tem algumas referências que vêm dentro do arquivo, ou que a gente monta no arquivo, na verdade, com base, né, nos grupos de conversa do própria equipe, onde vai sendo postado e atualizado, né? Então eu tenho um recorte do board aqui, que vocês podem ver que é um esboço do cenário que eu estou fazendo, que eu fiz, né? Que eu estou mostrando para vocês, onde os personagens estão aqui embaixo e eles vão na direção do outro lado desse quebra-cabeça aqui, desse mazezinho que está no chão. Então a câmera vai deslizar de baixo para cima, né? Então ele precisa ter esse deslize, precisa ter esse espaço para a câmera andar, né? Então é isso que o storyboard falava. Para além disso, eu tenho algumas referências de cenário, são cenários de outras pessoas da equipe que foram inclusive sendo atualizados enquanto eu fazia e que as cores chegaram no final e eu tive que trazer para cá para equilibrar o meu cenário, para entender se a paleta estava correta ou não, tá? Então a gente começa às vezes sem nenhuma referência e às vezes a gente é o criador da referência que os outros vão usar. Então acontece assim porque é muito rápida a produção dessas materiais para essas sériezinhas, tá? Para falar um pouquinho do Magic Mixes, tá? Eu não tô com ele aberto aqui, mas vocês podem procurar Magic Mixes no próprio YouTube, tá bom? Tem um canal no YouTube destinado a passar a série do Magic Mixes pela Muse Toys, tá? Então se vocês quiserem procurar, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Então vamos lá para a gente mostrar então para vocês os arquivos então iniciais, né? Os primeiros desenhos que eu fiz, tá? Eu vou apagar aqui os layers.
E eu sempre trabalho com esses grupinhos, né? Porque tem muitos elementos, né? E aqui está o esboço inicial, tá? O esboço inicial eu costumo fazer com essa guia aqui ainda ligada para poder brincar aqui assim, né? Pegar a guia e essa régua aqui, ó. Selecionei os dois aqui nos layers e faço assim, ó, para entender, né, como a câmera vai andar, né? Então já funciona como se fosse um experimento para você entender o movimento de câmera. E eu fiz esse esboço. E como é que funciona esse esboço aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Vou apagar a guia. Como é que funciona esse esboço aqui, tá? Ele é basicamente a mesma separação de layers que vocês viram ali em cima, né? Que depois vai ficar claro. Mas eu tenho a parede, né? O RAF da parede. Aí eu tenho o esboço do chão, onde vai ter esse quebra-cabeça que os personagens vão andar. Depois eu tenho o altar, o pilar da esquerda, que inclusive eu tenho o RAF só do pilar da esquerda, né? Ó, que depois eu tracei com a réguinha bonitinho. E depois que eu tracei desse lado, eu dupliquei para o outro lado. E pronto, aí eu tenho todo o cenário resolvido aqui. E aí depende do cliente, tá? Como a Ana Rangel é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, eu mandei um RAF inicial assim para ela, tá? Não é sempre que a gente consegue mandar um esboço simples, né? E esse é um esboço simples, e só para entender o ângulo, o que eu estava pensando e tal. Aí ela falou, beleza, pode mandar ver, e aí eu sigo. E aí eu vou mandar para ela de novo uma atualização com tons. A partir daqui eu vou para um traço mais refinado com tons, tá? É assim que eu trabalho. Aí eu subi isso lá, ela aprovou ou comentou alguma coisa, às vezes comenta alguma coisa e aí eu bola para frente. Agora então eu vou acender todos os layers de novo, tá bom? E a gente vai desmiuçar cada uma das camadas, tá? A primeira camada que eu desenhei foi a camada do fundo, né? Essa camada do fundo aqui que tem já algum detalhamento, tem alguma textura e tudo mais, né? Então eu vou mostrar para vocês como é que ela é, mas basicamente ela é separada entre traço, né? Deixa eu apagar tudo aqui. Mas ela é basicamente separada entre traço, ó, parede e chão, tá? Então são só as duas cores e a linha separando no meio, tá vendo? Essas linhas aqui eu fiz com patch, então vocês podem ver que ele é meio é um traço quase bem preciso e tal. Eu fiz com patch. Para quem não conhece o patch é essa ferramenta aqui, né, ó, do Photoshop, que é o Pen Tool. Patch, pá, 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 pá. E aí eu venho aqui e traço, tá? E aí eu posso fazer edições disso aqui, eu posso fazer curvas, né? E aí com essas curvas eu posso editar, criar pontos novos e tal, e deixar o desenho mais arrojado ainda, tá bom? Legal. Para além disso, eu fui então para as camadas aqui criando separação de sombra. Então a primeira sombra que tem é a sombra do chão e a segunda sombra que tem é a sombra da parede. Normalmente, como sempre aqui no canal, né, dentro dessa playlist dentro do PSD, já é recorrente eu falar sobre o multiply na sombra, tá? E é o caso, ó, tanto a parede sombra quanto a sombra do chão estão em multiply, né? Porque se eu colocar normal, ela vai ser uma cor muito mais clara do que a cor do chão propriamente dito. E ele é um rosa assim, e acho que é muito provável que esse da parede seja meio parecido também, ó, normal aqui, ó. É um rosa um pouquinho menos colorido, né? Um rosa acinzentado. E por que eu trabalho com essas cores? Porque elas multiplicam, né? E aí como eu tenho outros elementos aqui, como essa coisa na parede, eu preciso que ele multiplique o tom para criar a sombra daquele negócio. Então eu costumo trabalhar com multiply por causa disso, ó lá. Que daí ele adiciona uma cor a mais em cima dessa textura de linhas que eu coloquei no fundo, tá bom? Então é isso. Aí mostrei essa parte aqui, e aí aqui, essa aqui tá com multiply, deixa eu pôr multiply também. E aí, antes que vocês achem esquisito, né, porque o desenho da sombra disso aqui tá meio estranho, se a gente não entender o que é que vai ter aqui no meio, né, mas basicamente é o que os pilares aqui, né, ó. Os pilares, eles são a sombra projetada dos pilares que aparece, né? Então eu fiz com base nisso, tá? E aí a mesma coisa lá atrás no altar, que se eu acender aqui o altar, vocês vão ver que é a sombra do altar que está acontecendo
lá no chão, tá? Então eu faço tudo uma sombra só, um recorte e pronto. Legal. Aí aqui então vamos para os detalhes aqui do chão, né? O chão eu tenho um outro layer mais claro aqui, que é um recorte mais claro, para dar ênfase no centro, né? Então eu fiz um recortezinho e essa área fica um ponto focal da imagem, né? A área onde vai estar o quebra-cabeça, que é o mais importante aí da cena. Aí tem um layer de textura, que são nada mais que é uns traços amarelos assim, ó, tá vendo? Que eles são feitos meio rajado para criar uma textura pelo chão. E uma outra textura que eu criei foram umas bolinhas, tá? Esse não é um projeto que tem uma textura muito arrojada, não precisa de um brush muito especial. São tudo feito em recortes, tá? Eu estou planejando fazer um outro arquivo aqui para vocês dentro do PSD, numa outra série também feita para a Alopra, que também é da Muse Toys, que é o Gujitsu, tá? Então, eu fiz também um cenário bem complexo com texturas, aí depois eu venho trazer para vocês. Depois me digam aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui no canal, se é legal o review de processo de cenário, tá? Legal. Então vamos para adiante aqui. Então o que eu tenho mais além aqui? Eu tenho sombra. Ah não, aqui são os recortes das... Deixa eu mostrar aqui o desenho disso, tá? Isso aqui basicamente é umas pedras, uns recortes no chão que fazem parte meio que desse lugar do altar. Então tem uma base de sombra, tá vendo? Basicamente nessa que eu coloco na linha, e essa sombra é o preenchimento. E todos os layers que eu vou acender aqui em cima, vocês podem ver que são recortes desse primeiro. Quando eu falo recortes é isso mesmo, eu peguei, dupliquei, tirei do registro, recortei alguma coisa e pronto. Aí virou a sombra ou virou a sombra da pedra projetada, né? E aí aqui depois eu fiz uma textura meio que criando esses buracos aqui nessa rachadura no chão, tá? Foi assim que eu fiz. Legal. Então vamos para adiante aqui. O que mais que a gente tem para mostrar? Aqui nesse lugar ainda tem esses cristais aqui, tá? Esses cristais especificamente eu não vou mostrar como foi feito, porque ele na verdade ele é um reaproveitamento, né? Eu peguei um pedaço do cristal que já estava criado e colei e recortei para aparecer aqui, ó, recortado na linha e pronto, tá? Mas eu vou mostrar com mais detalhe no outro layer, tá? Então a gente já terminou de falar, não, faltou falar das linhas, tá? Essa linha aqui do fundo, ó, ela é uma linha colorida que está com 12% de opacidade, mas se eu pôr a opacidade toda dela, você vai ver que ela é bem colorida, né? Eu criei um amarelo, um azul, um rosa e um verde para deixar bem colorido. Aí o que eu faço basicamente? Eu crio um desenho na parede aqui, e com esse colorido aí, e depois eu tiro a opacidade lá para pouquinho opacidade assim, né? E ele fica interagindo com a parede, tá? Então é basicamente isso que aconteceu. Você viu que nada aqui tem opacidade a não ser brilhos e sombras, né? Às vezes uma sombra e um brilho que precisa ter opacidade só. Legal, então a gente já acabou a parte do fundo aqui, tá? Então vamos aqui para os pilares, tá? Vou mostrar os pilares primeiro. Qual é que é dos pilares? Eles são feitos meio que do mesmo jeito que eu mostrei no esboço, tá? No esboço eu mostrei que eu fiz o pilar de um lado, depois eu fiz o pilar do outro, né? Então como é que acontece isso? Se eu apagar todos os layers aqui, vocês vão ver que eu tenho um preenchimento e uma linha, né? Ó. Deixa eu apagar o cristal também. Apagar esses cristais aqui. Pronto. Então é um preenchimento e uma linha, né? Ó, tem esse rosa escuro, esse vinho, né? E o traço. E o traço originalmente não é dessa cor, tá? Ele é preto. E aí eu entrego normalmente primeiro, né, uma base de tom assim, cinza, né? É isso aqui que é o meu tom inicial, é um cinza, tá? E aí esse cinza aqui com os recortes de cada um desses desenhos aqui, tudo cinza assim, ó, tá?
E aí eu vou criando tudo com cinza, porque aí eu garanto que eu vou criar um tom que separa um do outro, tá? Como a paleta não estava definida, eu tive que criar um recurso para separação do desenho, né? Separação das áreas do desenho, para depois vir e colocar, trocar esses tons por cores, tá? Por isso que eu deixo tudo separado no layer, daí depois eu pego aqui e só volto a cor, coloco cor em tudo e vai que vai, tá bom? Então é assim que eu trabalho, tá bom? Eu vou acendendo aqui, então as separações elas ficaram com essas cores aqui, então, tá vendo? O rosa, aí tem esse outro rosa mais clarinho pro fogo, né? Aí a gente tem esse amarelo, esse dourado aqui. E a gente tem o brilho do dourado. Esse dourado aqui é legal. Eu acho que vou mostrar para vocês como é que eu faço. Ele é bem legal. Ele tem um esquema aqui, ó. Que é o que? É pegar basicamente esse layer base do dourado e fazer um recorte aqui, tá vendo? Pego uma régua, duplico para cima assim e dou Ctrl U e clareio, ó. E ele já vai virar um brilhinho para aquela área, tá? Então, eu normalmente trabalho sempre com recortes de layers, né? Os meus layers eles são camadas que se recortam camadas, né? Então esse brilho foi feito dessa forma, tá? Então deixa eu apagar só esse aqui, aí vocês veem aqui que o brilho ficou desse jeito, né? Legal, aí a gente tem a sombra, ó. A sombra própria do objeto, ela projeta um pouco e é isso, assim. Aí a gente tem depois a contraluz, que é uma luzinha lateral aqui que ajuda a ambientar, porque vai ter umas luzes azuladas ali no altar, tá bom? Daqui a pouco eu vou acender o altar, vocês vão ver que esse filete azulzinho ele fica bem ambientado dessa maneira, tá? Mas tem alguns outros efeitos aqui que eu preciso mostrar, que é na ponta do pilar eu coloquei uma sombrinha em multiply, ó, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês da sombra em multiply, ó lá? De novo aqui, tá vendo? Eu criei uma outra sombra em multiply por 67%, só para criar um pouco mais de profundidade, né? Quando tem um gradiente de cima para baixo, normalmente dá a impressão de que a gente está olhando para uma coisa que é muito alta, muito baixa e que ela vem de um ponto escuro e vai para um ponto muito, muito claro, né? Então é muito grande, né? E aqui tem um outro layer que são essas rachaduras, essas ranhuras aqui, que são alguns efeitos que eu coloquei depois. E aí vamos finalmente para esses cristais, os primeiros cristais que vão aparecer no processo aqui, tá? Então, o primeiro, aqui tem mais grupos de cristais, ó. Cada um tem um grupo, mas eu só vou mostrar um porque eles são duplicatas desse primeiro, tá bom? Então como é que funciona? Basicamente o que eu tenho aqui é isso aqui, né? Ó. Esse é cristal desenhado primordialmente, né? Então é um... normalmente eu faço com pet também, né? Ó. Pego o petzinho aqui assim e desenho o que eu quero fazer. Às vezes já coloco a linha do meio e o pet, se você vier aqui, ó, você vai ver que ele põe o preenchimento da cor que você quer. E se você quiser pôr uma linha, ele já coloca uma linha, tá vendo? Então, é que no caso, aqui ele ficou tudo com a mesma cor. Mas se eu optar por fazer a linha da outra cor aqui, ó, você vai ver que ele vai ficar... Ah, ele ficou recortado porque ele tá multiply. Porque provavelmente ele foi feito num layer... tá sendo feito num layer multiply. Mas se eu coloco aqui normal, vocês vão ver que ele é branco, ó. Branco e com preenchimento dentro. Então é muito fácil trabalhar com pet, eu gosto. Eu normalmente faço assim, tá bom? Legal. Deixa eu apagar daqui isso aqui. Opa. Assim. Beleza. Então foi assim que eu fiz, tá? E eu acho que tinha uma textura também um pouquinho no traço. Mas é só. Aí o que eu tenho? Eu tenho um efeitinho que eu coloquei, que é um glow. Nada mais é de que pegar o layer da base aqui, duplicar e pôr um blur, Gaussian Blur aqui, né? Ó, vem aqui no Filter, Blur, Gaussian Blur, tá? E aí aqui você pode criar até mais ou menos, tá? De acordo com o que você quiser fazer para dar esse efeito de luz. Às vezes eu coloco também em cima de tudo e ponho um overlay nele como se fosse uma luz que interage em geral, tá? Nesse caso não foi isso, foi simples assim. Até porque o projeto não precisava de mais do que isso, tá? Aí eu tenho o que? Eu tenho uns layers de cor, assim, que eu faço uns retângulos, uns losangos lá dentro, ó.
com cores. E essas cores, essa aqui no caso do brilho tem opacidade, né? Ó, opacidade de 50%, ó, tá? Para poder dar essa aparência translúcida, né? Tá bom? E aí o que eu fiz? Basicamente peguei esse primeiro aqui e dupliquei para o outro lado e dupliquei para cá e editei. Na verdade acho que foi ao contrário. Eu comecei com esse aqui que está mais perto, ó, que tem mais detalhamento. Depois eu joguei para cá e distorci um pouquinho e encaixei, tá? Nem sempre dá certo de encaixar, tá? Às vezes não funciona. Mas nesse caso aqui deu para fazer o cambalacho, funcionou. Tá bom? Então tá bom. Pilares são isso, tá? Eu acho que não tem mais nada do pilar. Deixa eu ver se faltou alguma coisa para falar. Acho que tá tudo aceso, beleza. Legal. Próximo. Deixa eu voltar isso aqui para o multiply, para ele ficar mais escurinho. Aí, ó, legal. Tá vendo que tava estranho? É isso. Aí eu tenho o que? Eu tenho o altar, ó. Vou falar do altar. O altar também tem cristais, né? E aí, como é que funciona os cristais, tá? Ele foi feito com base no e traço também, né? Então eu tenho essa base e esse traço aqui, ó. Desculpa que esse aqui é do púlpito. Traço aqui, traço do altar, tá? E a base do altar, do púlpito e o traço do púlpito, tá? Então eu começo com essas duas coisas, tá? Então tenho a linha e o traço. Eu sempre separo um elemento do outro. Por quê? Porque daí se eu quiser aplicar uma sombra no meio, né? Por exemplo, no caso tem aqui uma sombra do púlpito, ó, eu consigo colocar com facilidade. Então mesmo que seja um elemento que não vai ser descolado, não vai ser usado na animação, às vezes por facilidade de fazer, eu acabo fazendo separado. Como aqui também, né? Na frente dos cristais, ó, as pedras de trás dos cristais estão separadas das da frente, né? E aí, com isso eu consigo duplicar com mais facilidade, elas não se entrecortam. Então, eu gosto de fazer isso às vezes, tá? Legal. E como é que é isso aqui dentro? Não é muito diferente do pilar, né? Eu tenho uma separação de tom que dá uma luz, eu tenho uma outra cor que dá essa cor do líquido que está caindo aqui, e eu tenho esse aqui já é uma outra coisa, né? Mas eu acho que aqui a escada do altar é só isso, não tem mais nenhum outro elemento. Aí eu começo com os do púlpito. Do púlpito tem a sombra projetada, que eu já tinha mostrado. Tem as cores próprias das coisas, que é o amarelinho, o vermelhinho e esse azulzinho. Depois eu venho com o efeito azulado aqui, que nada mais é do que um recorte assim feito com a reguinha assim, ó. Né? Eu crio um retângulo assim, né? E pinto ele com uma cor, né? E aí depois eu ponho o gradiente, né? Então, por exemplo, deixa eu fazer um outro layer aqui só para mostrar para vocês. Ó, pintei e depois que eu faço isso eu apago aqui um pouquinho, né? Ó. Ou eu faço isso no final, na verdade. Eu coloco primeiro o Gaussian Blur, ó, ou o Motion Blur, dependendo de como fica. Você tem que ver qual que dá um efeito mais legal, né? Ó. Eu fico sempre variando. Às vezes eu coloco assim meio diagonal o Motion Blur, também fica interessante, tá vendo? Mas acho que nesse caso aqui desse, eu acho que foi só um Gaussian mesmo, que viu? Gaussian Blur. Esse aqui tá muito grande. Ó. Ele já dá uma desaparecida na bordinha. E eu venho aqui e apago em cima com o brush bem grande, ó, para ele formar o gradiente, certo? E aí depois eu coloco uma opacidade nele, aqui eu coloco um overlay, na verdade, ó, tá? Se eu jogar ele por cima aqui em cima, ó, ele vai dar um efeito por cima. Olha lá, tá vendo? Ele cria mais luminosidade em qualquer lugar que você colocar, tá vendo? Sempre vai criar luminosidade, tá? Dessa maneira de fazer. E aí aqui tá o tal do glow que eu tinha feito, ó. Tá vendo? E aqui tem a sombra do púlpito e o traço que eu já tinha mostrado, tá? As pedras, então agora vamos falar das pedras. As pedras é o seguinte, tá? Eu só vou mostrar as da frente porque as de trás são a mesma coisa. Elas são um pouco ligeiramente diferentes das pedras que estão no topo dos pilares, tá? Um pouquinho diferente porque em vez de ter esse brilho
transparente, ela tem essa sombra roxa transparente. Só essa é a diferença, tá? Então tem o traço. E aí se eu apagar aqui, vocês já vão entender. Ó, também tem o glow ó, lá colocado embaixo, que na verdade é só um blurzinho, né? Da base, mesma coisa. Então eu peguei essa base aqui, né? Ó, e dupliquei ela e pus um blur, um Gaussian blur, para ele ficar transcendendo para fora. E aí ele ficou com essa aparência de que a luz está vazando para fora do elemento, né? Aí depois eu tenho recortes coloridos, tenho um gradiente verdinho para dar uma colorizada, porque está mais de acordo com a referência das pedras do altar, tá? E aqui tem o tal do roxo, que é overlay, nem é multiply nesse caso, tá? É um overlay por cima para ele dar essa transparênciazinha, tá bom? Então o altar foi isso que eu fiz, tá, gente? E aí fiz um lado e dupliquei para o outro lado, tá? E a mesma coisa eu faço com o altar, tá? Eu não desenho ele no olho, assim, certinho, né? Simétrico. Quando a coisa é simétrica, normalmente eu faço de um lado, corto, jogo para o outro lado e pronto, tá? Quase tudo eu faço dessa forma. Os pilares a gente fez assim também e tal. E aí é só uma questão. Aí alguém pode pensar, puxa, mas aí fica muito durinho, né? Não, mas aí é justamente a composição geral que vai deixar isso integrado e convencer o observador de que isso funciona, né? Então é só uma questão de ter, né, assimetrias ali que você coloca para funcionar, tá? Legal, então falamos aqui do altar. Vamos agora para um efeito de... Não, vamos falar do puzzle finalmente. E esse desenho lá do fundo, tá? O desenho do fundo é um desenho pronto, tá? Eu recebi isso, todo mundo recebeu, ó, tá vendo? É o mesmo desenho. A gente recebeu da equipe de arte da Alopra, né, que fez essa aprovação lá. Inclusive, ele mudou um pouco durante a criação desses cenários e tal. E aí a gente recebeu a versão final e eu apliquei já pronto, tá? Então se eu vier aqui nesse puzzle, layer puzzle, vocês vão ver que o círculo de fogo aqui, ó, ele é uma imagem já transparente, né, ó, que é só colocado ali atrás para funcionar, tá bom? E aí eu dou um leve skillzinho, acho que eu fiz assim, ó, Ctrl T, e aí deu uma diminuída assim na parte de baixo para ele ter uma leve perspectiva, tá? Ele não é um círculo perfeito. E no caso do maze, desse quebra-cabeça embaixo, aí aqui deu trampo, hein? E aí eu vou mostrar para vocês então como foi esse processo. E para isso eu vou ter que dar uma afastada aqui para mostrar aqui o maze original. Tá? O maze original ele é assim, tá vendo? Vocês podem ver que nesses cenários de referência que eu estou mostrando aqui em cima, ele tá com esse desenho exatamente que eu coloquei aqui, tá vendo? Só que aí o que a pessoa faz? A pessoa vai e coloca com o Ctrl T, né? Ela pega esse desenho aqui do maze original e adequa a perspectiva do elemento, tá vendo? Com o Ctrl T você pega, segurando o Ctrl assim, você pega o cantinho e coloca como você quiser na perspectiva, tá? Só que antes de fazer isso, eu tinha que fazer uma operação. E qual que era a operação? Era editar ele para ele ficar quebrado. Porque eles tinham que resolver esse quebra-cabeça para poder passar. E aí eu tive que bagunçar ele, porque na fase em que eles aparecem no meu cenário, eles ainda não resolveram esse problema. Então é isso que rola. Então o que eu fiz? Eu basicamente peguei o desenho original, que já tinha sido feito pela arte, e baguncei, né? Fui jogando para lá e para cá e segui uma referência de como que foi rascunhada, né? Foi colocada lá pela direção de arte de como isso ia ficar na narrativa, né? Então aí eu segui para ficar certinho. Depois que eu fiz isso, eu peguei esse mapa e distorci para ele ficar assim, ó, tá vendo? Com aquele Ctrl T que eu mostrei para vocês. Aí eu apliquei ele lá e vocês podem ver que não deu certinho, né? Ele aqui tem ainda um arredondado. E esse arredondado é uma outra ferramenta que eu utilizei aqui no Photoshop também, que ele cria pontos adicionais para você fazer curva, tá bom? Daí ele fica
legalzinho aqui aplicado, tá bom? Então só não vou me estender nisso para não ficar muito comprido o vídeo, tá? Acho que eu mostrei tudo. Não sei se vocês... se ficou alguma coisa, vocês comentam aqui no vídeo. Se vocês quiserem que eu fale mais alguma coisa sobre a série, ou como fazer cenários, tá bom? É legal. E é isso, tá, gente? Eu não tenho muitos cenários, mas os cenários que eu fiz, esse aqui é que eu achei muito legal, tá? Então eu trouxe esse aqui pro canal para vocês verem. Se você gosta de conteúdos que envolvam cenários de animação, comenta aqui embaixo para eu saber. E se vocês querem que eu fale sobre personagens, tá? Eu tô pensando em fazer um vídeo falando sobre turnaround de personagem. Para quem não sabe o que é turnaround de personagem, é o famoso giro, né, do personagem, onde ele tem todas as vistas para depois virar um boneco para você animar, né? Então eu posso trazer esse conteúdo para cá, que eu trabalho há anos com isso e eu nunca fiz conteúdo aqui para o canal falando disso. E acho que está na hora. Se você gosta desse conteúdo, então você já comenta aqui. E é legal que ajuda no engajamento, tá bom? Então isso é legal. Se você veio e está conhecendo o canal agora, não esquece de circular, conhecer os outros quadros do canal, né? O dentro do PSD que eu falei, né? Que são outros arquivos mostrando o processo. Tem o review de arte review, né? Que tem de esferográfica, tem de pintura, tem de outras coisas que eu pintura digital, né? Que eu mostro também, eu converso enquanto eu deixo rodar o vídeo, tá? E além disso, não esquece de me seguir no Instagram, né? O @BrunelReart, onde tem fragmentos de tudo que eu faço, tá? Lá no Instagram é legal porque os fragmentos eles ficam fácil de ver, né? Um reel atrás do outro e tal, e a galera gosta. Aqui no YouTube eu até tentei, mas não rolou muito bem. Eu achei que não deu muito acesso e tal. As pessoas acham que não acaba virando inscrito, essa é que é a real, né? Então eu deixei só no Instagram. Então se você gosta de conteúdo fragmentado e quer se manter informado do que eu estou fazendo, é lá que é o lugar, tá bom? Ou aqui na comunidade do YouTube também, que também tem bastante conteúdo, né? Mas lá no Instagram ainda tem mais, tá? Então, quer seguir todo o conteúdo, é lá mesmo. Beleza? Eu só acho que é legal falar das lives, né? Eu tenho 2 lives que estão rolando aqui no canal e eu convido vocês a participar. Uma é na terça, às 21 horas, e é desenho aleatório, que é uma enquete que eu faço tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, na comunidade. E eu faço essa enquete normalmente com coisas da cultura pop, tá? A última que foi o filmes de 2023, e aí a galera escolheu a Barbie, e eu tô fazendo um estudo em cima de uma foto, de uma screenshot do filme da Barbie, tá bom? E além disso, eu tenho também o quadrinho ao vivo, que é às quintas-feiras às 21, que é nada mais é do que eu desenhar o meu quadrinho eFantour, que é um quadrinho de fantasia, e conversar com a galera e falar sobre o processo tanto de criação do quadrinho quanto de criação das páginas mesmo que eu tenho feito. Legal? Então acho que eu falei tudo. Obrigado por acompanhar mais esse dentro do PSD aqui no Desenhando com Del Rey. Valeu e até a próxima.